Vamos dar início agora ao debate sobre terceirização no setor elétrico. Como primeiro expositor, convido o Dr. Diogo Clemente, representante do Sindicato da Indústria da Energia no Estado de São Paulo, CIESP. O senhor dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente, em seu nome eu gostaria também de estender os meus cumprimentos aos demais ministros e também cumprimentá-lo pela inspirada iniciativa de trazer a debate, a discussão, um assunto tão importante quanto é a terceirização para o mundo empresarial. Certamente, como um dos últimos expositores entre ontem e hoje, muitas das coisas que estaremos fazendo aqui terão algumas incursões sobre alguns assuntos levantados, mas traremos à luz também algumas especificidades que fazem parte do setor elétrico. Nós faremos uma abordagem do ponto de vista social, vamos abordar algumas coisas de ordem técnica e também os aspectos de produtividade e competitividade que a terceirização tem realmente sido uma ferramenta extremamente importante. No primeiro momento, o que é muito importante em termos de terceirização é o fato de que é fundamental de que esses parceiros sociais que participam desse processo todo, e aí eu estarei também fazendo alguns comentários da importância que o sindicato tem nessa relação, notadamente quando nós discutimos, e essa palavra tem sido usada inúmeras vezes aqui, da precarização. Há formas excepcionais de se fazer um processo de terceirização que seja saudável, seja produtivo e que seja realmente de interesse da sociedade como um todo. No caso da energia elétrica, a complexidade das tarefas que nós temos na energia elétrica, ela é bastante abrangente. E ela, de uma certa forma, ela tem sido ignorada por conta da sua complexidade e da sua variedade de atuação. Se nós trabalharmos a terceirização com o conceito puro de que é necessário dar proteção ao trabalhador, seja ele um trabalhador regular da empresa, seja ele um trabalhador terceirizado, eu acho que esse é um dos aspectos primordiais para que a terceirização possa ser bem-sucedida. As regras devem ser impostas, as regras devem ser impostas às empresas que realmente acabam, de uma forma ou de outra, não cumprindo com aqueles contratos que são determinantes para uma boa terceirização. É preciso também que haja uma proteção jurídica para que as empresas possam conduzir os seus trabalhos, sejam de ordem regular ou sejam de ordens terceirizadas. Tem alguns aspectos na terceirização que chamam muito a atenção, que são as diferenças de condições que algumas empresas acabam passando para alguns trabalhadores terceirizados. Eu me refiro aos aspectos de condições de trabalho, eu me refiro aos equipamentos de segurança, eu me refiro aos serviços de restaurante, eu me refiro a processos que acabam, de alguma forma, por uma razão que realmente está a merecer um cuidado maior por parte das empresas, em relação àquilo que se passa com o trabalhador regular e o trabalhador terceirizado. Ambulatórios médicos, por exemplo, é um deles. É impossível a gente imaginar que um trabalhador terceirizado que tenha, por uma decorrência de trabalho, qualquer acidente, não seja inibido de utilizar os serviços médicos e ambulatórios que existem na empresa. Quando as empresas procedem e dão ao trabalhador terceirizado o mesmo cuidado que ela dá ao seu trabalhador, a terceirização tem uma possibilidade enorme de ser bem-sucedida. Isso nós temos visto de maneira, assim, extremamente abrangente. Algumas atividades terceirizadas mais comuns que nós encontramos no setor elétrico, elas estão por conta da sua própria diversidade. É muito comum encontrar hoje no setor elétrico trabalhos ligados a roçadas e aceros em faixas de servidão. São trabalhos temporais, é feito esse trabalho e a empresa vai ter o seu caminho aberto para poder fazer a transmissão da sua energia elétrica. Podas de árvores que possam vir a interferir na condução dessa energia. Isso também é um trabalho que tem sua temporariedade. Construção de redes de distribuição, instalação de postos, extensão de linhas e etc., preparando a estrutura para a energização, também são trabalhos temporários. Construção de linhas de transmissão e subestações. Eles trabalham conjuntamente. Leitura e entrega de contas. Também é uma coisa
que pode ser terceirizada com eficiência, respeitando aqueles aspectos que eu havia mencionado anteriormente. Elaboração de projetos diversos. Os projetos no setor da energia elétrica, eles apresentam uma especificação bastante grande e abrangente, e ele é temporário também. Serviços de plantão, emergência de características leves e pesadas, call center, serviços de topografia. Ninguém faz serviço de topografia a não ser em um exato momento para que possa fazer as suas linhas de transmissão. Não há restrições sobre todos esses aspectos que eu levantei aqui, senhor presidente, problemas de ordem técnica ou tecnologia em relação ao trabalho terceirizado. O que há, sim, e deve haver, é a exigência prévia de qualificação da prestadora de serviços qualificados. Quando as empresas tomadoras de serviços se preocupam em realmente observar a forma de comportamento e de atuação da empresa prestadora de serviço, muito provavelmente ela estará criando uma pavimentação extremamente saudável para poder terceirizar os seus trabalhos. Não deve haver uma distinção na qualidade de trabalho terceirizado ou trabalho regular. Se eles forem complementares, é de fundamental importância que eles sejam, os trabalhadores que são os grandes agentes desse processo, sejam tratados de maneira igual. A terceirização, ela apresenta seus ganhos de eficiência e incremento de produtividade. Primeiro, ela possui maior foco e especialização no negócio e atividade. É o negócio primordial dela. A empresa terceirizada consegue atingir maior eficiência e produtividade porque se dedica especificamente a um tipo de trabalho. Um outro aspecto que é de fundamental importância é que o reflexo, isso foi muito discutido aqui, o reflexo no número de empregados não tem relação com a primarização ou com a terceirização. O que ocorre é que o número de empregados geralmente é definido por mercado. No passado, o capital conduzia as coisas na relação empresa-empregado, depois os empregados, e hoje quem manda na grande atividade empresarial é o mercado. De sorte que tanto a primarização quanto a terceirização, eles têm a menor influência nisso. Não é a sua distinção que tem. A terceirização traz ganhos palpáveis para produto ou serviço prestado, pelo fato de que possui mais rapidez, porque cuida de negócio de forma específica, foco e especialidade. Além disso, tem mais condições de se adaptar às condições que o mercado, que é um mercado exigente, acaba realmente requerendo. Em todos os processos envolvidos e avaliados previamente, a terceirização contribui, e aí sim, contribui de forma absolutamente excepcional para a melhoria da competitividade, cujos resultados são mensuráveis, principalmente devido à concorrência entre os prestadores de serviço. A tendência é que cada prestador busque mais eficiência e produtividade para manter o seu contrato. E aí a empresa tomadora do trabalho tem a sua responsabilidade de fiscalizar esses aspectos com grande intensidade. Em fazendo isso, provavelmente a parceria estará consolidada, em benefício de todos. A proibição da terceirização, no entendimento do setor elétrico, das atividades atualmente em prática pelas empresas do setor, poderá implicar em aumentos de custos ao consumidor, em função do equilíbrio financeiro que normalmente é garantido às concessionárias. Como se torna inevitável comparações, eu pediria licença ao senhor presidente e aos nossos colegas aqui que nos ouvem, de alguns aspectos que a minha experiência acabou mostrando isso ao longo do tempo, também em outros setores, além do setor elétrico. E essa comparação ela pode ser feita no Brasil ou também junto a alguns países desenvolvidos. No começo da terceirização, lá pelo começo dos anos 80, desafortunadamente, a terceirização, que já era um sucesso lá fora, no Brasil ela sofreu alguns processos de deturpação. Ao que se buscava, isto foi comentado várias vezes aqui, de que as empresas buscavam fazer economia. Isto acabou acontecendo, mas é um fato que ele realmente foi sendo superado com o tempo. No seu início, provavelmente até por desconhecimento, as coisas acabavam acontecendo. Isto fez com que a sua demora para ser totalmente eliminada acabou, de uma certa forma, deixando o nosso país na contramão da história.
Hoje, o mundo moderno, ele realmente trabalha de produção em cadeia. Assim é que o mundo é. O trabalho é em cadeia, onde vão se buscar as especializações, onde se faz um esforço muito forte na competitividade, e a competitividade hoje é uma coisa absolutamente fundamental para que as empresas possam realmente ser bem-sucedidas. Eu normalmente costumo ouvir, as empresas precisam sobreviver. A empresa não pode sobreviver. Sobrevivência em empresa é UTI. A empresa precisa ser bem-sucedida. E, para ser bem-sucedida, ela precisa ser competitiva. E, para ser bem competitiva, ela tem que buscar os recursos tecnológicos de qualificação do trabalhador, onde ele estiver, desde que tenha como princípio fundamental respeitar o trabalhador, em todos os aspectos, em todos os níveis. Esta é a forma que a gente pode estar consolidando a terceirização para bem de toda a sociedade brasileira e de forma geral. Tem um exemplo, se todos me permitirem, eu venho representando aqui o setor elétrico, mas tem um exemplo que ficou mais caracterizado na história, tanto fora do Brasil quanto dentro. Ele vem da indústria automobilística. Todos os senhores há de lembrar que lá atrás, no passado, o que existiam eram fábricas de automóveis. E hoje o que existe são montadoras de automóveis no mundo inteiro, o Brasil incluído, com uma história de sucesso absolutamente excepcional e muito bem-sucedida e muito respeitada por todos. Ora, isto é só um setor econômico. Isto pode ser transplantado para qualquer tipo de setor que nós formos trabalhar, desde que tenhamos em mente que isto faz parte de mais do que um binômio. É o trabalhador, é a empresa, é a sociedade de maneira geral. Este é o caminho que nós entendemos que deveria ser buscado. Nós estivemos recentemente olhando esse assunto no Brasil e nos deparamos, e aqui eu vou pedir licença, senhor presidente, de ler o material que a gente acabou desenvolvendo. A terceirização no Brasil, que já atinge 10 milhões de trabalhadores, gerando empregos, diminuindo a informalidade no país, a partir até da própria atualização da súmula 331, que foi várias vezes falada aqui, com o fim da distinção entre atividade meio e atividade fim, para efeito de contratação de serviços especializados. Acabamos de ouvir isso agora, recentemente. Apresenta uma das principais propostas do setor elétrico também. Esse é o caminho que nós estamos buscando. Eu não poderia falar da terceirização sem falar de forma absolutamente respeitosa dos sindicatos. A gente tem visto muito debate dos dois lados e a gente identificou aqui algumas principais causas que são apontadas no combate à terceirização. E este vai em negrito mesmo, precarização do trabalho terceirizado. Vocês cansaram de ouvir isso o tempo todo. Equivalência salarial. Ora, equivalência salarial, isto pode ser tecnicamente não só explicável, como pode ser resolvido. Há como se fazer, há grandes técnicas de sistemas de classificações de cargos e resolve isso. E não é só no trabalho terceirizado, é em qualquer tipo de trabalho feito. Diferença de serviços disponíveis aos trabalhadores. Eu falei lá no início, refeitório, condições de trabalho, EPIs, que são os equipamentos de segurança, ambulatório médico, transporte, quando a empresa tem. Tudo isto pode ser negociado com a empresa prestadora e estendido de forma igual. É preciso acabar com essa distinção. E este é o caminho que a gente precisa de trabalhar, dar igualdade de tratamento. Eu quase que ia falar uma experiência pessoal que eu tenho com uma empresa que dirige 75 mil empregados, e essas diferenças não existiam. Para voltar a continuar do sindicato, a rigor, a visão dos sindicatos em alguns aspectos, relativamente à precarização, deve ser respeitável e, principalmente, deve ser discutida com transparência e profundidade, em lugar de simplesmente combater, condenar a terceirização, o que poderá causar uma enorme perda para a sociedade brasileira, em termos de competitividade, desenvolvimento tecnológico, capacitação e qualificação profissional. E, por fim, senhor presidente, com a licença do senhor, gostaria de passar para o pessoal um trecho que eu escrevi sobre precarização. Se o problema principal da terceirização é a precarização praticada por terceiros, será que a decisão correta é acabar com a terceirização em lugar de combater a precarização com medidas disciplinares perseguidas com intensidade contra as empresas que as praticam, impondo severas sanções e multas
com significativo impacto financeiro e econômico e pulverização da sua imagem de empresa que deveria ser socialmente responsável? Essa é a pergunta. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, senhores e senhoras, a gente entende ainda que a decisão de harmonizar a terceirização nas relações no trabalho e sindicais, respeitosamente, transcende a legislação. Os parceiros sociais têm enorme responsabilidade para a solução desse importante mecanismo de produtividade e competitividade. Muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do Dr. Diogo Clemente, representante do Sindicato da Indústria da Energia do Estado de São Paulo. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor Fernando Ferreira Duarte, representante da Federação Nacional dos Urbanitários. O senhor Fernando Ferreira Duarte é economista do DIESE. O senhor dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar essa corte, na pessoa de Vossa Excelência, presidente João Oreste Dallazen. Também gostaria de cumprimentar a Federação Nacional dos Urbanitários, que me convidou, a pessoa do seu presidente Franklin Moreira, convidou para eu estar presente, representando a FNU. É com muita honra que eu vou fazer essa apresentação e tentar, de certa forma, contrapor o que está sendo colocado, pelo menos isso foi, na primeira apresentação, porque há várias divergências da visão, pelo que eu pude notar, da visão empresarial, da visão que os trabalhadores têm. Isso tem que ser colocado e vou tentar expor estas diferenças. Para iniciar, vou começar com algumas questões que foram colocadas na convocatória da presente audiência pública. Primeira, a questão que nós gostaríamos de debater é a questão se a terceirização é especialização e qualificação, ou se ela é precarização. Muito bem lembrou o professor do CESIT, na data de ontem, que redução de custos não é incompatível com aumento salarial. Não é, mesmo do custo do trabalho, não é incompatível desde que haja especialização, desde que haja aumento de produtividade. Eu gostaria dos dados das terceirizadas para ver se isso está ocorrendo. Isto não ocorre nas terceirizadas. Os salários são menores, o que é dito de produtividade, muitas vezes são jornadas de trabalho, sem pagamento de hora extra. Né? Essa que é a situação que os sindicatos, no dia a dia, convivem. Essa é a questão. Então, a nossa tese é que é precarização, em especial, dentro da realidade do setor elétrico brasileiro. Com relação à questão da atividade fim, do ponto de vista econômico, muito se debateu da questão do ponto de vista jurídico. Mas atividade fim, se você se perguntarem para os empresários, o que é atividade fim? Não vai sair nenhuma resposta, porque todos sabem que o fim de uma empresa capitalista é o lucro. Então, qual que é o fim? Qual que é a atividade fim? Não existe. Não existe atividade fim para eles. Hoje, as empresas do setor elétrico brasileiro, se você perguntar para elas o que é atividade fim, provavelmente elas vão falar, é gerir contrato de terceirizada. Porque é isso que está sendo o fim dessas empresas concessionárias públicas, que estão em atividade de risco, que trabalham em atividade de risco, têm uma concessão pública
recebe essa concessão para fazer o serviço, um serviço em risco. Aí vem me falar de produtividade. Eu gostaria de saber se esta produtividade que está se obtendo no setor elétrico não está relacionado com o número de acidentes fatais do setor. E isso é uma questão que está em aberto. São questões que estão colocadas para serem respondidas. Foi colocado aqui um exemplo sobre a poda de árvore. Essa é uma questão, é o seguinte, para mim, quem poda árvore e é especialista em podar árvore é jardineiro. Para mim, para podar árvore, passando o sistema elétrico de potência lá no meio, em alta tensão, ou mesmo, tem que ser eletricista. Então, quando eles contratam para fazer a poda de árvore, é o serviço permanente que eles repassaram para as empreiteiras, porque eles não vão contratar nas empreiteiras um serviço específico para ir lá fazer a poda de árvore num determinado período. Então, são desses exemplos que a gente convive no dia a dia, exemplos que tentam fugir da realidade que nós estamos vendo. Ontem, num pronunciamento que foi feito ontem, foi citado o caso da Light, que esse é um caso que eu acho que todos estão sabendo. Estou citando porque foi divulgado da empresa, por isso mesmo que eu estou nominando a empresa. Que o seu presidente veio a público falando que uma das questões que estavam colocadas na questão da rede subterrânea da Light era a questão do tempo de utilização dos equipamentos e que a manutenção era dada por terceirizados. Ora, isso aí não é atividade fim, não? Aqueles transformadores que ficam lá debaixo da terra, aquilo lá não é atividade fim da empresa. E isso não é um exemplo da Light, é generalizado. Esses serviços de eletricistas, eu quero ver os representantes empresariais tentarem me convencer que eletricista não é atividade fim de uma empresa distribuidora de energia elétrica. Corte, manutenção, religamento, é isso que estava lá na convocatória, para discutir estas atividades. Tem que vir aqui responder que tipo de especialização é essa que o outro faz melhor, mas quando dá um problema, tem que trazer de volta. Tem que trazer, porque quem é o conhecedor daquela atividade é a empresa que muitas vezes dá treinamento, que é a empresa principal. É ela que vai lá buscar a atividade de volta. Por quê? Porque não está qualificada aquela atividade. Porque se tivesse qualificada, ia contratar uma outra terceirizada. Com relação à questão de custo que foi colocado, faz-se um certo terrorismo da questão de custo da terceirização do setor elétrico. Ora, se, então, desterceirizar as atividades, pelo que eu bem entendi, vai ter um impacto financeiro para os consumidores dessa desterceirização, pelas conversas, pelas várias vezes que a gente esteve na ANEEL, o que se coloca é o seguinte, que se calcula a tarifa pela empresa de referência. E a empresa de referência não considera trabalhador terceirizado. Ela não considera. Esta é uma decisão gerencial das empresas do setor elétrico. É isso que é colocado. Claro que tem alguns problemas na regulação do setor elétrico brasileiro. O que é o problema maior? O problema maior é que o setor elétrico brasileiro hoje trabalha com modelo de incentivos. O que é um incentivo? É a questão do incentivo à eficiência e à modicidade tarifária. O que eles chamam de eficiência? Eu entendo por eficiência, muitas vezes, é a combinação de dois fatores produtivos e dá o melhor resultado. Eficiência, do ponto de vista da regulação hoje, é o menor custo. É o menor custo.
sem que se leve em conta as externalidades desta eficiência. Hoje, já tem uma pressão muito grande com relação à qualidade da prestação de serviço. A qualidade da prestação de serviço. Então, quando vai fazer a revisão tarifária, já estão colocando outros elementos referentes a índices de qualidade das distribuidoras, porque o DEC, vamos colocar assim, se as empresas são incentivadas a reduzir custos, se não existe limite para elas reduzirem custos, o que elas fazem? Elas são maximizadores de lucro. O que elas vão fazer? Elas vão cortar custos do ponto de vista da qualidade, muitas vezes, de algumas manutenções, e principalmente da questão do custo do trabalho. Aí sim, eu vejo um problema na questão da definição tarifária. Aí nós temos um problema sério e que nós tentamos discutir e vamos continuar tentando discutir que modelo de incentivos é esse, que o trabalho não tem incentivo nenhum, a não ser menor salário, menor condição de trabalho. Nesse momento, eu apresento alguns dados da terceirização do setor elétrico. Essa evolução, né, que nós temos, é o dado mais confiável, que é a Fundação COGE. Diga-se de passagem, uma instituição com todo respeito, é uma respeitável, uma instituição das entidades empresariais. A gente tem que fazer menção, que essa entidade é uma entidade séria, né, e que produz estatísticas e que a gente tem que enaltecer, né? Porque, se não fosse o dado da Fundação COGE, as estatísticas do setor elétrico eram muito mais precárias se a gente dependesse de dados públicos. Então, o que as estatísticas do setor elétrico da Fundação COGE mostram? Mostram que, em 94, você tinha 183 mil trabalhadores próprios. Isso sempre está nos relatórios de estatísticas, né? E hoje, nós temos aí 232 mil, né, por volta de 232 mil, trabalhadores na força de trabalho das empresas que participam do relatório de estatística, sendo que mais de 50% desses trabalhadores são terceirizados, né? Esses são os dados que a Fundação COGE que a gente tem disponível. Aqui, para contrapor a questão das tarifas, que terceirização abaixa custo, então vamos lá. No período de maior intensidade da terceirização, que é de 95, né, nesse período de forte processo de terceirização, a inflação medida pelo IPCA do IBGE é de 156%. A inflação, a evolução da tarifa média residencial é 293,57%. E a tarifa média de todas as classes é de 348%. Então, é uma conta difícil de explicar que terceirização em si promove modicidade tarifária. Então, carece de mais explicações, né? Agora, eu quero entrar na questão que eu entendo ser a mais grave da terceirização da atividade fim dentro do setor elétrico, que é a questão dos acidentes graves e fatais, né? Vamos lá, vamos ver o que uma entidade gerida pelas empresas fala sobre a terceirização na atividade fim das empresas do setor elétrico. Porque, senão, eu poderia pensar que, né, que somos nós que estamos colocando isso. Então, ele coloca, Fundação COGE, os serviços terceirizados têm influência marcante nas taxas de acidentes do setor elétrico brasileiro, especialmente na taxa de gravidade. Quando ele lista as atividades que estão ocorrendo os acidentes fatais, está listado origem elétrica, queda o poste, né, que cai de estrutura, utilização de veículos, né? Então, todas relacionadas com a atividade fim das empresas. Para mim, esta é uma situação inaceitável. O que a gente observa? Observa, pelos dados da Fundação COGE, que esta questão não só não foi resolvida, como está se agravando.
Né? No ano de 2010, 75 mortes no setor entre os terceirizados e 7 entre trabalhadores fatais. Aí, vocês vão estar se perguntando, mas a outra expositora falou que tem mais terceirizado, então morre mais gente. Aí fala como se fosse um dado ao léu. Por que o DIEESE fez questão de trabalhar com taxas de mortalidade e não trabalhar com o número? Porque na taxa de mortalidade, você anula o tamanho do grupo. Você anula o tamanho do grupo. Então, quando você compara a taxa de mortalidade, você está anulando o tamanho do grupo. Então, tem mais morte, sim, entre os terceirizados. Quando, no estudo publicado pelo DIEESE, as taxas encontradas foram em 3,21 entre 3,21 vezes a 4,45. Isto representa entre 221% a 355% acima daquelas verificadas para trabalhadores do quadro próprio. Ou seja, a conclusão do estudo foi que existe maior risco de morte associado ao segmento terceirizado. Por que está havendo maior risco de morte entre os terceirizados? Aí vem a questão, porque muitos falam, terceirizado é porque eles estão trabalhando em origem elétrica. Ora, mas isso não é atividade fim da empresa? Não é aí que é a questão de saber o que é atividade fim, o que é atividade meio? É isso. É porque eles estão trabalhando em serviço de risco que deveria ser das empresas. Aí eu apresento o quadro completo, né, do estudo, mostrando por região. Não teve nenhuma região, nenhuma atividade, porque aí foi segmentado em distribuidoras, geradores, transmissores, não teve em nenhum caso que as terceirizadas tiveram taxas de mortalidade menor do que os próprios. Finalizando, presidente, no estudo não está contemplado estas taxas que eu apresento agora. O que acontece? Acontece o seguinte, que o estudo utilizou dados até 2008. Se toma os dados de 2009 e 2010, o que nós vamos perceber? Vamos perceber o seguinte, que entre os próprios, a taxa de mortalidade em 2009 foi de 3,9 mortes para grupo de 100 mil trabalhadores. Quanto morre? 50,9 trabalhadores para grupo de 100 mil trabalhadores entre terceirizados. Em 2010, 6,7 contra 58. Uma diferença em 2009 de 13 vezes e de 8,81 vezes na taxa de mortalidade de 2010. Então, presidente, para finalizar mesmo, termino, né, parabenizando pelas iniciativas recentes, não somente pelo fato de ter convocado a presente audiência pública, mas principalmente, né, pela campanha contra os acidentes de trabalho que foi encampado por essa casa. Né? Peço licença para parafrasear o senhor, que vidas humanas são irreparáveis, quando não de uma incapacidade laboral ou sequela permanente. Né? Então, esse debate está só se iniciando, eu imagino, aqui nesse momento. Eu agradeço a todos, estou disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do senhor Fernando Ferreira Duarte. Vamos ouvir agora o pronunciamento do senhor Nelson Fonseca Leite, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. O senhor Nelson é engenheiro elétrico e preside atualmente esta associação. O senhor dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Boa tarde, presidente João Oretz Dallazen, senhores ministros, senhoras ministras, senhores e senhoras presentes. Eu gostaria de, em nome dos distribuidores de energia elétrica, manifestar os parabéns ao TST pela iniciativa dessa audiência pública. Nós
iremos apresentar a cadeia produtiva do setor elétrico e algumas questões técnicas das atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, atentando para o conceito e o funcionamento das atividades e operações técnicas do setor de energia elétrica. No entendimento do setor de energia elétrica, a Lei 8987 de 1995, no seu artigo 25, permite expressamente a terceirização dos serviços inerentes à concessão. Portanto, permite a terceirização mesmo de serviços referentes a atividades fins. É lei, tem sentido econômico e, portanto, diz respeito às relações de trabalho. Enquanto não for declarada inconstitucional, e não é, ela tem que ter valor nos tribunais. A nossa apresentação tem um panorama aqui do setor de distribuição de energia elétrica, que eu queria destacar que esse setor emprega 160 mil pessoas e o serviço de distribuição de energia elétrica é o serviço mais universalizado que existe no Brasil. Na cadeia produtiva do setor de energia elétrica, nós temos a geração, que é a fábrica, temos a transmissão, que leva a energia das usinas no atacado até os grandes consumidores e as cidades, e temos a distribuição, essa então é a cadeia produtiva do setor elétrico. O setor é totalmente desverticalizado, o modelo institucional do setor prevê a desverticalização total, com a segregação das atividades de geração, transmissão e distribuição. A geração são as usinas. No Brasil, 85% da energia é proveniente de usinas hidrelétricas. A transmissão são as grandes linhas, com essas grandes torres que levam a energia no atacado até as cidades. E para que haja a distribuição da energia elétrica, é necessário passar pelas subestações transformadoras, que nas usinas elevam o nível da voltagem para o nível adequado às linhas de transmissão, e nas subestações abaixadoras, abaixa o nível da voltagem para ficar compatível com as redes de distribuição. As redes de distribuição são essas que nós mostramos aqui nas fotos. Na foto da direita, nós temos uma rede de distribuição aérea numa cidade, com aqueles cabos dispostos num arranjo horizontal, que nós chamamos de rede de média tensão, e os cabos dispostos num arranjo vertical, que nós denominamos rede de baixa tensão. E temos também as instalações de iluminação pública. Aí vem o primeiro caso de compartilhamento de serviços especializados, que é a questão da iluminação pública, que é uma concessão da Prefeitura Municipal, o município é o dono da iluminação pública, e a distribuição de energia elétrica, que é uma concessão da União. Portanto, são dois entes separados, são duas concessões separadas, e existe uma interseção de especialização dos prestadores de serviço que prestam serviço de iluminação pública e prestam serviços na rede em algumas situações, tendo em vista que o conhecimento requerido para os dois é o mesmo. Uma outra questão que nós colocamos aqui é a questão dos chamados call centers, que são as centrais de atendimento que recebem os contatos dos clientes nas empresas. Quando ocorre a necessidade do cliente fazer alguma reclamação
ou entrar em contato com a empresa para pedir algum serviço, normalmente ele, na maioria dos casos, o faz por telefone e é atendido por um centro especializado em atender em receber esse contato e anotar essa reclamação numa planilha eletrônica. E esse call center hoje, ele pode prestar serviço a diversos tomadores de serviço, seja ele do ramo de energia elétrica, do setor bancário, do setor de cartão de crédito, do setor telefônico. Esse contato do cliente é registrado numa planilha eletrônica e vai, através da rede, para um centro de operação, que é o cérebro do sistema de distribuição de energia elétrica. E nesse centro de operação, então, um operador da empresa, altamente especializado, vai designar qual é o equipamento de manobra que deve ser operado, se for uma falta de energia, no caso, para restaurar o fornecimento de energia para o cliente. Existem chaves dispostas nas redes de distribuição, que são comandadas remotamente por esse centro de operação, ou nos casos em que não há um dispositivo de controle remoto do centro de operação para operar, é enviada, então, uma equipe para fazer a manobra remota dessas chaves na rede, fazendo, então, o isolamento do trecho defeituoso e a restauração da energia nos trechos onde pode ser restaurado. Acontece que a carga de trabalho nos sistemas de distribuição, ela depende das condições atmosféricas. Numa condição de tempestade, normalmente, o requisito de mão de obra necessário para a manutenção multiplica por 4 ou 5 vezes, dependendo da intensidade da tempestade, e nessa hora é que é importante contar com uma mão de obra especializada disponível para fazer frente a esse aumento sazonal de requisito. É na hora de uma tempestade, quando ocorrem quedas da rede, faltas de energia, e a companhia distribuidora, então, tem que disponibilizar um contingente muito maior do que aquele disponível nos dias normais para fazer face a esse aumento da carga de serviço. Os fenômenos climáticos que têm se tornado cada vez mais intensos causam problemas e exigem habilidades, às vezes, que extrapolam a própria habilidade da equipe, como a habilidade de um bombeiro para tirar uma árvore em cima de um cabo arrebentado. Outra questão importante é a questão da poda de árvores, que a árvore, na realidade, é um bem da municipalidade, ela está sob responsabilidade, as árvores urbanas, sob responsabilidade do poder público municipal, mas como tem uma interferência grande com a rede elétrica, normalmente são feitos convênios entre as distribuidoras de energia elétrica e a municipalidade para que seja feita a poda de árvore por especialistas, por empresas especializadas que saibam fazer isso dentro da boa técnica, preservando, então, a rede elétrica do contato com as árvores, que pode causar problemas. A construção de redes é um outro tipo de atividade também sazonal, não é uma atividade permanente,
e que tem uma característica muito parecida com a característica de atividade da construção civil. Aqui nós temos uma foto de construção de rede subterrânea e uma foto de uma construção de linhas de transmissão. Essas fotos aqui mostram serviços especializados de manutenção de linha de transmissão, onde nós vemos aí um serviço ao potencial, altamente especializado, em que o eletricista entra na rede, entra no potencial da linha de transmissão, levado por um helicóptero. E os argumentos que nós utilizamos no setor, além daquele da Lei 8987 de 95, no seu artigo 25, é que algumas atividades realizadas no setor de energia elétrica requerem elevado grau de especialização de mão de obra, e a especialização colabora para a eficiência. Isso é válido tanto para geradores como transmissores e distribuidores. Uma outra questão interessante é a característica sazonal e os fatores climáticos que impõem uma característica sazonal às atividades, principalmente de distribuição de energia elétrica. Outra questão importante é a questão do conhecimento específico. Existem determinados equipamentos e determinadas tecnologias que não têm uma escala suficiente para manter um especialista interno na empresa com conhecimento daquilo. Então, na medida em que se usar um especialista externo, esse especialista externo pode prestar serviço a 2 ou 3 empresas diferentes. E a questão da concentração de esforço na atividade principal, buscando terceirizar atividades em que não há escala suficiente que justifique uma equipe própria. O palestrante que me antecedeu aqui falou da questão regulatória, e eu acho que esse é um problema, essa é uma questão extremamente relevante, principalmente nos setores de distribuição de energia elétrica e transmissão de energia elétrica. A geração no Brasil ela é competitiva e os empreendedores disputam os empreendimentos de transmissão no leilão, mas a transmissão e a distribuição são fortemente regulados. No caso, o regulador é a Agência Nacional de Energia Elétrica. O ambiente de distribuição, ele é fortemente regulado por uma regulação, por incentivos. E entre as metodologias que o regulador usa para o estabelecimento das tarifas de distribuição de energia elétrica, está a captura de todos os ganhos de escala e ganhos de produtividade em prol da modicidade tarifária. Entre essas metodologias, tem uma metodologia chamada de fator X, que o reajuste anual da tarifa é dado pelo IGPM menos o fator X. No fator X, o regulador captura os ganhos de produtividade, imprime um viés de melhoria da qualidade e traça uma trajetória de convergência de custos operacionais, que é o que nós chamamos de busca da modicidade tarifária. Ou seja, tudo que se consegue ganhar de produtividade é traduzido em prol do consumidor. Ou seja, as empresas de distribuição, quando buscam maior eficiência através da terceirização e contratação de empresas especializadas buscando a eficiência, na realidade,
elas estão buscando a modicidade tarifária, porque a regulação do setor elétrico tem como pressuposto a busca da modicidade tarifária. Muito obrigado.